Bom dia, colegas, engenheiros, arquitetos, técnicos de edificações de toda a gama que constitui a construção civil. Aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Damos continuidade aos nossos vídeos. Hoje é o nosso 41º vídeo. Vamos falar as conclusões do estudo do Estádio Castelão, das suas vibrações e o conforto humano. Os últimos itens que vamos abordar serão alguns limites usuais de aceleração, segundo o Comitê Europeu do Beton, CEB, de 209/1991. Essas acelerações são as acelerações de pico. Então, alguns limites usuais ou aceitáveis dessas acelerações. Isso é função do ambiente, é o que determina o CEB. Um outro parâmetro também que serve para a gente avaliar as vibrações, só para recordar os colegas, são as frequências naturais, tiradas dos ensaios de vibração forçada. Aqui são alguns limites que o CEB determina em função dos ambientes. Por exemplo, para passarelas de pedestre, tanto de concreto como metálica, a aceleração máxima ou de pico pelo CEB deve ser, na estrutura, de 0,5 a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Para piso submetido ao tráfego de pessoas, por exemplo, em escritório, o CEB recomenda que a aceleração máxima deve ser 0,05 metros por segundo quadrado. Já com a concentração de ocupantes, aí já deve ser a aceleração máxima de 0,02 metros por segundo quadrado. Para pisos de atividades de esporte e dança, por exemplo, uma atividade de esporte, a aceleração máxima recomendada pelo CEB é 0,5 metros por segundo ao quadrado até 1 metro por segundo ao quadrado. Para a dança, aceleração máxima 0,5 metros por segundo ao quadrado, podendo ser reduzida para 0,2 metros por segundo ao quadrado. E aí vai, por exemplo, em teatros e salas de concerto erudito, é só 0,1 metro quadrado. Mas se já for para concerto de música popular, a turma pulando muito mais, a aceleração máxima já pode chegar a 3 metros por segundo ao quadrado. Então esses valores são meramente indicativos do CEB, já que uma avaliação efetiva das condições de conforto dos usuários, que são os torcedores de uma obra, deve ser necessariamente feito como orienta aí já a ISO 2331, considerando o seguinte: o que é que considera a ISO para efetivamente avaliar esses valores? O tipo de vibração, que pode ser, a gente já aprendeu já para trás, que as vibrações podem ser contínuas ou transientes, e o que caracteriza uma vibração nos estádios é a vibração transiente. Considerando ainda o que a ISO considera ainda as características dinâmicas da estrutura, que são os modos de vibração, as frequências naturais em hertz e as taxas de amortecimento em percentual. Aí, por fim, ela ainda considera a sensibilidade humana às vibrações em diferentes frequências. Com isso, a gente terminou um item chamado alguns limites usuais ou aceitáveis da aceleração de pico, segundo o CEB 209/1991. Agora, nós vamos estudar um item muito interessante, que nós vimos que para a gente avaliar essas frequências, essas acelerações, as velocidades dos pontos críticos de uma estrutura, a gente faz através dos ensaios de monitoramento, ensaio de vibração forçada, mas podemos fazer também a base dos modelos numéricos matemáticos. E nós vimos isso en passant, vamos ver com um pouquinho de mais detalhe. Então, os modelos numéricos matemáticos ou modelos analíticos matemáticos são simulações numéricas, que partem ou consideram as seguintes premissas. Então, ele já parte da seguinte premissa: o carregamento atuante sobre as estruturas das arquibancadas é considerado como um público distribuído homogeneamente. Isso não é verdade na prática, mas é assim que se parte os modelos numéricos ou modelos analíticos numéricos. As atividades, por exemplo, do tipo pular, são consideradas sincronizadas. Também não é verdade. Elas são totalmente aleatórias.
e no mesmo estádio, elas variam de lugar para lugar dentro do próprio estádio, dentro da própria arquibancada. Como se observa pelas premissas citadas, os modelos matemáticos não retratam, como eu acabei de falar, bem a realidade que ocorre nos movimentos dos torcedores sobre as arquibancadas, no seu sentido amplo, razão pela qual os valores obtidos destes modelos matemáticos devem ser calibrados com os valores experimentais obtidos dos ensaios de vibração forçada e dos ensaios de monitoração que eu falei há pouco tempo. Para se fazer análise do comportamento estrutural do Estádio Castelão, foram desenvolvidos, então, no Castelão, foram feitos 2 modelos matemáticos. Então, vamos ver agora como é que são. Para se fazer a análise do comportamento estrutural do Estádio Castelão, foram desenvolvidos 2 modelos numéricos matemáticos ou 2 modelos de projeto baseado em elementos de barra e cascas através do método dos elementos finitos, com rigidez do Castelão considerado modo de elasticidade de 25 gigapascal e o FCK, resistência característica do concreto à compressão, de 18 megapascal. Os modelos foram desenvolvidos através de um programa ou num ambiente SAP 2000, versão 7.12, com 1.252 elementos de casca e 281 elementos de barra. Também foi realizada uma simulação de rigidez efetiva das fundações desses modelos e da rigidez das estruturas adjacentes a isso, que interferem no comportamento estrutural do setor. Os modelos se restringem a cada setor, e nós já sabemos o que é um setor. Setor são separados por junta de dilatação e compreende 4 pórticos e 3 vãos. Então, só para recapitular, mostrar aqui a vocês um setor bem característico do Castelão. Olha aqui o setor. São 4 pórticos principais, um nível, 3 níveis distintos, nível 21, 25 e, se eu não me engano, 38, lá em cima. E com 4 pórticos principais, consequentemente 3 vãos, separados à direita e à esquerda por uma junta de dilatação de 2 centímetros de abertura. Esse é o modelo, é o pórtico, né? São os 20 setores do Castelão e cada setor é um modelo matemático que eles se basearam. Bom, então os modelos se restringem a cada setor isoladamente, separados por junta de dilatação de abertura igual a 2 centímetros. Cada setor era constituído por 4 pórticos de concreto armado aparente, afastados um pórtico do outro de aproximadamente 12 metros. Portanto, nós temos 4 pórticos e 3 vãos. Aproximadamente a distância de eixo a eixo de pórtico é de 12 metros. Aproximadamente, porque quando a gente foi medir no local, dava 11,85, 11,95, 11,90, 12,5, ficou uma média de 12. Então, o primeiro modelo, considerado matemático, a estrutura era sem marquise, que é o caso aqui, ó. A estrutura está sem marquise. Você vê que a arquibancada superior não tem marquise. E o segundo modelo foi considerado a estrutura com a marquise metálica, que nós entregamos o Castelão no ano 2000, 2001 e 2002, com a marquise, que nunca teve, mas metálica. Então foram 2 modelos, com a estrutura sem marquise e a estrutura com marquise metálica. Continuando, e agora é o último item desse estudo que eu achei bem razoável, uma profundidade razoável, nós vamos falar das conclusões de todo esse estudo, das vibrações, das estruturas, das arquibancadas do Castelão e o conforto humano. Quais são as conclusões que nós temos? As frequências naturais, fundamentais, que nós já sabemos o que é, das arquibancadas obtidas dos ensaios de vibração forçadas, realizadas pela equipe da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, PUSP, junto ao pórtico 4.600 do Estádio Castelão, no seu lado sul.
apresentou as seguintes frequências. 2,3, nós estamos estudando o pórtico 4.600, ele fica no setor entre 4.400 e 4.700. Apresentou a frequência 2,3 Hz na estrutura original, sem reforço e sem marquise, em concreto protendido. Quer dizer, a marquise era para ser em concreto protendido, mas nunca foi feita a marquise em concreto protendido. Apresentou 3,63 Hz na estrutura já reforçada e sem marquise metálica, e nós colocamos a marquise metálica. E por fim, 3,3 Hz na estrutura reforçada e com marquise metálica, entreliça. Essas marquises metálicas, a sua estrutura principal é uma treliça plana com vão livre em balanço de 21,9 metros. Portanto, vimos 3 tipos de frequências naturais, tiradas dos ensaios de vibração forçada, e a gente nota logo que a frequência sem a marquise era 3,63 e caiu para 3,30 quando se colocou a marquise. Quer dizer que a marquise influenciou na frequência da estrutura. Continuando. Outra conclusão, incrementar o amortecimento estrutural de forma a reduzir as amplificações modais, com a aplicação de dispositivos especiais, nós já estudamos isso, de alta capacidade dissipativa, que são os tirantes que a gente tinha colocado metálicos. E hoje, o que tem lá no Castelão da Copa de 2014, são os pórticos espaciais metálicos tubulares. E esses pórticos e os nossos tirantes é que representavam os dispositivos especiais de alta capacidade dissipativa, que eram os tirantes. Outra conclusão, após a realização dos 4 reforços, que nós estudamos um por um detalhadamente, então após a realização dos 4 reforços estruturais, que a gente pode chamar de intervenções estruturais, ou ainda chamar a adequação das estruturas, executados no estádio Castelão, a rigidez da estrutura, que eu estou me referindo aos pórticos, foi elevada de tal forma que as frequências naturais ficaram fora da banda de frequência de excitação ou induzida pelo cu durante os eventos nos estádios, que é de 1,5 a 3 Hz. Segundo a norma internacional ISO 2631/2, o que foi ratificado ou confirmado posteriormente durante os ensaios de monitoração em dias de jogos. Que nós fizemos também os ensaios de monitoração, isso a gente já falou antes, nos vídeos anteriores, em dia de jogos. O primeiro, realizado antes dos reforços, nós fizemos 3 ensaios de monitoração no Castelão. Um antes dos reforços e o segundo e o terceiro após os reforços. Uma outra constatação e conclusão dos estudos, constatamos também que após os 4 reforços projetados e executados, as vibrações da estrutura das arquibancadas apresentam-se num nível compatível com o conforto humano. E só recordando, o máximo desconforto experimentado pelos torcedores foi de 2,2, muito longe de 20, que é um padrão dos estádios nacionais e internacionais. Portanto, quer dizer, funcionou o quê? O reforço, já que as vibrações ficaram atenuadas. Ainda observar ainda que a colocação da marquise metálica, que eu acabei de falar, produziu um efeito dinâmico complicador na estrutura das arquibancadas superiores, pois diminuiu a frequência natural de 363, que era a estrutura antes reforçada e sem a marquise, para 3,3, para a estrutura reforçada e com a marquise. Quer dizer, a marquise produziu um efeito dinâmico complicador na estrutura da arquibancada, reduzindo de 363 para 3,3 Hz a sua frequência. Com isso, aproximando-se da banda de frequência de excitação ou induzida pelo público durante os eventos do estádio. Outra conclusão, os métodos adotados por normas brasileiras, que consideram as ações dinâmicas como estáticas majoradas por um coeficiente de impacto,
no Castelão isso foi feito pelo Dr. Hugo Mota com coeficiente de 1,3, não possibilitam a verificação dos estados limites de utilização, tais como o conforto humano e as vibrações excessivas. Quer dizer, essa conceituação que foi adotada considerando as cargas dinâmicas no Castelão, hoje está totalmente obsoleta. O correto é fazer como nós estudamos até agora, através dos ensaios de vibração forçada, ou ensaios de monitoração também. Outra conclusão, o desconforto humano ocorre quando as frequências naturais estão dentro da banda de excitação induzida pelo público, principalmente em dias de jogos de futebol e shows musicais. E isso nós evitamos, porque nossas frequências ficaram fora dessa banda de excitação induzida pelo público, e nós vimos que é de 1,5 a 3 Hz e nós ficamos com 3,3. As normas brasileiras de projeto de estrutura se limitam ao intuito de garantir a resistência e a estabilidade estrutural, que nem sempre são suficientes para propiciar o conforto dos usuários, que são os torcedores. Finalizando ainda, nós temos que o usuário é o agente excitador, o usuário é o torcedor, é o agente excitador e, ao mesmo tempo, também é o agente receptor das vibrações. Olha que coisa interessante. Quer dizer, o próprio torcedor gera a excitação e ele mesmo recebe a excitação, recebe as vibrações. Então, o usuário é um agente excitador, que são os torcedores, e, ao mesmo tempo, receptor das vibrações. Ainda tudo foi feito com a aplicação correta e com criatividade de conceitos estruturais do tipo segurança, rapidez, precisão, desempenho e conforto dos usuários. A variável básica a ser empregada na avaliação da gravidade ou intensidade das vibrações deve ser a aceleração. Nós começamos esse vídeo falando das acelerações, sugerida por quem? Sugerida pelo CEB, expressa em metros por segundo quadrado ou centímetro por segundo quadrado. Voltando, a variável básica a ser empregada na avaliação da intensidade das vibrações deve ser a aceleração, expressa em metros por segundo quadrado ou centímetro por segundo quadrado. Na ISO 2631, a aceleração está numa unidade chamada RMS, Root Mean Square. Os efeitos das vibrações das construções sobre os seres humanos, então, para finalizar, dependem de os efeitos das vibrações das construções, no caso aqui a construção é o Estado Castelão, sobre os seres humanos, depende da direção, da intensidade e da duração dos movimentos. Então, os efeitos das vibrações das construções sobre os seres humanos dependem da direção, da intensidade e da duração dos movimentos, além da natureza da ocupação da construção. Isso é muito importante, o tipo de construção, e da postura e orientação do corpo humano em relação aos 3 eixos que nós falamos: o eixo vertical, e o transversal e o longitudinal. Aqui. Assim a gente concluiu o nosso estudo sobre o estado do governador Plácido Aderaldo Castelo, das suas vibrações e dos seus reforços e conforto humano. E a pedido dos meus alguns colegas, me pediram, já que eu participei do estádio Presidente Vargas, me pediram para eu escrever também, nos próximos vídeos, as obras de reforço do estádio Presidente Vargas e suas vibrações, e eu já estou quase no fim. Vai ser os nossos próximos vídeos, que vai ser um complemento ou uma continuação do estádio Castelão,
em determinados pontos nós temos muitas coisas parecidas. Eu agradeço mais uma vez e peço que vocês visualizem e se inscrevam nos meus vídeos. Eu agradeço muito. Indique para os amigos, colegas e parentes e até o próximo vídeo, que será o 42º vídeo. Muito obrigado!